Olá, está no ar mais um programa Superação, o nosso canal para discutirmos e levarmos até você que acompanha o nosso programa assuntos a respeito de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida na nossa sociedade. E o assunto do nosso programa de hoje é a respeito da deficiência visual. Você que nos acompanha toda semana está acostumado com o padrão de visão do nosso programa. Você costuma assistir o programa Superação dessa forma, com essas cores, com essas luzes, nesse formato. Agora, imagine se você não tivesse a visão. Você veria o programa dessa forma. Aliás, você não conseguiria ver o programa assim como a tela se apresenta nesse momento. Pode ficar tranquilo que não é nenhum problema no teu aparelho. Nós estamos apenas ilustrando para você tentar sentir, tentar imaginar como um deficiente visual vê o nosso programa todas as semanas. Agora, tente imaginar um deficiente visual que tem um pouco da sua visão. Ele vê o nosso programa dessa forma, com vultos ou uma imagem, de certa forma, embaçada. Essa questão, essa realidade da deficiência visual não é nem um pouco fácil para as pessoas que vivem isso no dia a dia. Temos entidades na nossa sociedade que lutam e trabalham nessa causa com muita maestria. Por exemplo, na cidade de São Paulo, nós temos a Dorina Novil, que é uma referência quando a gente fala em deficiência visual. Aqui na cidade de Piracicaba, nós temos a Avistar, que trabalha com essas pessoas, procurando dar a capacitação para o mercado de trabalho, dar uma atividade a essas pessoas, enfim, tentar trazer e proporcionar a inclusão dessas pessoas na nossa sociedade. Hoje, para ilustrarmos e conversarmos um pouquinho mais a respeito, sabermos um pouquinho mais a respeito dessa dificuldade, dessa deficiência, dessa questão que é a deficiência visual no nosso dia a dia, nós vamos conversar com a advogada Rosana Pires, que ela tem uma deficiência visual não completa e que, por sinal, ela vai ilustrar isso na sua fala para colocar um pouquinho do que é a deficiência visual não completa daquele que não tem nada na sua visão. Oi, Rosana, muito obrigado por nos receber aqui no teu escritório e para podermos conversar um pouquinho a respeito dessa realidade que você vive e enfrenta, aliás, com muita maestria no teu dia a dia. Inicialmente, André, sou eu que tenho a grata satisfação em receber o programa Superação, que sempre estará de portas abertas quando precisar. Para nós que é um prazer recebê-la novamente aqui no programa Superação, Rosana, pois para vocês que acompanham o nosso programa, a Rosana já participou do programa Superação número 5, que tinha como tema convivência. Aí ela falou um pouco da sua vida, mostrou um pouquinho, e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais essa história, principalmente falando a respeito da deficiência visual. A Rosana, que como eu já citei, além de advogada, ela passou no vestibular em medicina quando ela tinha 15 anos de idade. E hoje, além de exercer a sua profissão, ela é coordenadora do CONDEF aqui na cidade de Piracicaba. Rosana, conta pra gente, e principalmente para quem está acompanhando Superação, primeiro, a que se deve a sua deficiência e segundo, um pouco do seu dia a dia, das dificuldades que não só você, mas todas as pessoas que têm uma deficiência visual enfrentam no dia a dia. A deficiência, ela é genética, de caráter congênito. Inclusive, a minha irmã também ela veio com essa má formação. Existe um gene que chama PAX6, que ele veio com defeito. Não veio os aminoácidos que deveriam formar um lugar chamado fóvea, que é o centro da visão central, também conhecida como o espelho dos olhos. Então, essa doença ela chama hipoplasia foveal da retina e veio com uma outra chamada nistagmo, que é a sensibilidade à luz, e juntando
Juntando as duas, eu tenho 9% de capacidade de enxergar. Quanto ao dia a dia, a deficiência, tem alguns complicadores. Inicialmente, eu não tenho aquela característica de pessoa com deficiência visual, porque quando as pessoas olham para mim, graças a Deus, meus olhos são perfeitos e eu sou uma pessoa, acredito que seja, muito adaptada, que eu acho assim, eu tenho que enfrentar o problema e fazer o melhor possível para eu passar por ele. E o dia a dia é complicado porque normalmente no meu caso, a maioria das pessoas acham que eu enxergo bem, mesmo enxergando pouco, as pessoas não conseguem entender essa diferença. Porque a característica da minha visão, ela é visão subnormal severa. Os médicos dizem que eu estou no limite entre o fim de uma visão e o começo da cegueira total. E assim, o dia a dia, para eu me locomover é complicado, porque eu confio mais, na verdade eu confio mais ouvindo a rua do que olhando para atravessá-la. Para eu chegar da minha casa até aqui do escritório, que tem que atravessar a cidade, conto com o meu marido, porque eu não enxergo letreiro de ônibus, não dá, se eu estou sem os óculos escuros, nem a diferença entre o céu e o chão eu consigo ter.